Olá, pessoal do sexto ano. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre comparação de frações, certo? Nessa comparação, o nosso objetivo é definir qual é a maior e a menor fração, ou se essas duas frações representam o mesmo valor. Para isso, pessoal, a gente vai ver três situações, tá? Onde para cada uma, a gente vai ter uma forma diferente de analisar. O primeiro caso é quando os denominadores são iguais, ou seja, o número de baixo, né, que é o denominador, ó, em ambas as frações, elas têm o mesmo número, certo? Então, quando a gente tem os denominadores iguais, nós comparamos o numerador, ou seja, quem tiver o maior numerador vai ser a maior fração, certo? Então, preste atenção nisso aqui, ó. Quando o número de baixo é igual, quem tem o maior valor em cima vai ser a maior fração, certo? Esse é um jeito rápido da gente resolver a comparação de duas frações quando elas têm os denominadores iguais. Vamos tentar enxergar isso de forma visual, tá bom? Vamos tentar entender aqui, ó. 2 quartos e 3 quartos. Na primeira fração, você tem duas casinhas das quatro totais. Então, você tem, ó, essa e essa. Ou seja, você tem exatamente a metade, né? Ok. Nessa outra situação, você tem 3 das quatro totais. Então, você tem essa, essa outra e também essa daqui, ó. Então, nitidamente, a gente tem que o 3 quartos é maior que 2 quartos, ok? Na situação seguinte, a gente tem 3 oitavos e 5 oitavos. Novamente, ó, aqui eu tenho o meu todo, né, dividido em 8 partes. Aqui também. E na primeira situação, eu vou pintar três casinhas, né, que é o meu numerador. É o quanto eu estou considerando do total. Já nessa outra situação, eu vou pintar 5 casinhas. Perceba que 5 oitavos foi bem mais pintado, certo? Do que 3 oitavos. Logo, a gente tem aqui os 5 oitavos como sendo maior. E, por último, né, 6 dozeavos e 2 dozeavos novamente. Aqui a gente tem 6 das 12 totais, né? Então, a metade. E aqui a gente só tem 2 das 12 totais. Então, 6 dozeavos é maior. Nessa primeira situação, pessoal, é bem simples de compreender, tá? Basta a gente comparar os números de cima quando os de baixo se repetem, quando eles são iguais. Na nossa segunda situação, é quando os numeradores são iguais, ou seja, os números de cima que se repetem, certo? Nesse caso, pessoal, ele é bem contraintuitivo, ou seja, ele não é tão simples da gente entender, tá? Então, presta bastante atenção, ó. Quando a gente tem numeradores iguais, comparamos o denominador e quem tiver o maior denominador vai ser a menor fração. Então, aqui a gente tem o contrário do que a gente viu anteriormente, ó. Como aqui o numerador se repete, ó, quem tem o maior denominador vai ser menor fração. Mas por que, professor? Por que que isso acontece? Vamos lá. A gente tem aqui uma barra, certo? Imagine que isso aqui pode ser uma barra de chocolate. Se você partiu em três pedaços, você tem aqui três barras de um tamanho relativamente grande, certo? Diferente se você partir ela em 5 pedaços. Se você partir em 5, você vai ter que partir em pedaços menores. E aí, como a gente está considerando dois pedaços desse e dois pedaços desse, perceba que essa linha vermelha aqui, ó, ela delimita mais ou menos a metade, né? Então, no primeiro caso, certo? Como os pedaços são maiores, né? Já que eu parti em menos pedaços, como os pedaços são maiores, eu comi mais da metade do meu chocolate. Enquanto o meu colega aqui, que partiu em 5 pedaços e comeu os mesmos dois, ele comeu bem menos do que eu, bem menos que a metade, tá? Então, sempre que o número de cima se repetir,
você vai olhar para o maior denominador e ele vai ser menor. Então, 2/5 é menor que 2/3. O mesmo vale para cá, ó, 8/10 e 8/12. Como 12 é maior que 10, então 8/12 é menor. Vamos lá, vamos desenhar aqui para a gente visualizar isso acontecendo, ó. 8/10, né? Então, dessas 10 casinhas aqui, eu vou ter que pintar 8 delas. Então, perceba que eu pintei a parte de cima completamente e pintei mais da metade da parte de baixo, ok? Então, aqui eu pintei 8/10. Quando eu for pintar 8/12, vai acontecer o seguinte, ó. Perceba que pintando 8 casinhas também, eu pinto a parte de cima a parte de cima completamente, mas eu pinto bem menos do que a metade da parte de baixo, certo? Então, se você for comparar, certo, levando em consideração que esses retângulos são de mesmo tamanho, 8/10 ocupa bem mais espaço, é bem maior do que 8/12. Então, reforçando, quando o numerador se repetir, quem tiver o maior denominador vai ser a menor fração. É o contrário, tá bom? Na nossa última situação aqui, ó, 4/3 e 4/2. Bom, 4/3 significa que ele pintou os 3 pedaços, tá? Mais um pedacinho. Transformando isso aqui, pessoal, em um número misto, como é que ficaria, ó? Vamos pintar, depois a gente transforma. Então, se ele pintou 4 de 3, significa que ele pintou esse aqui completamente, ó. Certo? E pintou também mais um de outra barra. Então, ele tem 4, sendo que ele dividiu em 3 pedaços, tá bom? Transformando isso aqui em um número misto, a gente tem um inteiro e um terço, tá certo? Para quem não lembra, ó, nas últimas aulas a gente falou sobre números mistos, tá? E como fazer essa transformação de número misto para para uma fração imprópria e vice-versa. A mesma coisa acontece aqui. Eu tenho 4/2, certo? Ou seja, ele partiu em 2 pedaços e pintou 4, ó. Ou seja, ele partiu um inteiro mais um inteiro, então ele tem aqui 2 inteiros, tá certo? Esse 4/2 aqui representa 2 inteiros. Visualizando dessa forma, quem é o maior aqui? O maior vai ser o 4/2, ó, porque eu tenho, meu denominador aqui é menor. Como a gente disse que aqui é o contrário, né? Então, 4/2 é maior que 4/3. Só que existem situações onde os numeradores e os denominadores são diferentes, tá certo? Nessas situações, a gente vai trabalhar com frações equivalentes. O que são frações equivalentes mesmo? Elas valem a mesma coisa. Simplificando bem o que são frações equivalentes, são frações que valem a mesma coisa. Exemplos: 1/2 vale a mesma coisa que 2/4, que vale a mesma coisa que 3/6. Então, essas frações aqui, todas representam a metade, então elas são equivalentes, ok? Sabendo disso, como eu posso comparar essas duas frações, sendo que eu tenho denominadores diferentes, ó, aqui é 3 e aqui é 9, e eu tenho numeradores também diferentes, ó, aqui é 2 e aqui é 4. Para isso, pessoal, é que a gente vai usar as frações equivalentes. Eu vou transformar essa fração, certo, em uma fração equivalente a ela, que tenha também o denominador 9, certo? Para isso, certo, como a gente estudou nas aulas anteriores, para eu transformar essa fração em uma fração equivalente a ela, eu preciso multiplicar ela por algum número inteiro. Então, aqui eu vou multiplicar em cima por 3, embaixo por 3 também. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, 2 vezes 3 vai dar 6, e 3 vezes 3 vai ser 9.
Nessa outra aqui, por enquanto, eu não vou mexer. Note o seguinte, feito essa transformação, certo? Ó, essa fração é equivalente a essa logo abaixo, tá? A gente tem o mesmo denominador e agora eu posso comparar. 6 é maior que 4, logo 6 nonos é maior que 4 nonos, certo? Isso aqui também vale para 2 terços maior que 4 nonos, tá bom? Então, a gente vai fazer esse tipo de operação, certo? Encontrando as frações equivalentes para poder comparar as duas frações. Porém, né, como nem tudo são flores, vai ter situações onde eu não vou conseguir simplesmente multiplicar. Ó. Porque se eu pegar 2 terços e multiplicar por 2, eu vou ter 4 sextos. Se eu multiplicar por 3, eu vou ter 6 nonos, tá? Ou seja, eu não vou conseguir multiplicar essa fração para conseguir chegar numa fração com denominador 7. Para isso, a gente usa o método da borboleta, certo? O método da borboleta, ele serve tanto para a gente aprender a comparar duas frações, como a gente vai ver futuramente que serve também para a gente somar duas frações. Mas vamos aprender primeiro a compará-las. Bom, o método da borboleta, ela consiste no seguinte, eu vou pegar o meu primeiro numerador aqui, ó, que é o 2, e vou multiplicar com o segundo denominador aqui, ó, certo? Que é o 7. Essa multiplicação vai dar 14. Logo, 14 vai ser o meu novo numerador. Eu vou tirar essa borboletazinha aqui, ó, colocar aqui em cima. Então, meu novo numerador vai ser o 14, que a gente encontrou aqui. O meu outro numerador vai ser o resultado de 5 vezes 3. Ó. Eu fiz a mesma operação, só que agora com o segundo numerador e o primeiro denominador. Vai ser 15, tá certo? Para que eu possa encontrar os denominadores, tá? Tanto da primeira quanto da segunda fração, basta eu multiplicar os dois denominadores. E aí, 3 vezes 7 vai ser 21. Perceba que agora eu achei uma fração correspondente à primeira, certo? E uma fração correspondente à segunda. São frações equivalentes, certo? 14,21 é equivalente a 2 terços e 15,21 é equivalente a 5 sétimos. Como eu posso saber disso? Nesse primeiro caso, certo? Nessa primeira fração, a gente multiplicou em cima e embaixo por 7. E nessa outra situação, a gente multiplicou por 3, em cima e embaixo, tá bom? Que são justamente, ó, os denominadores, certo? Da primeira e da segunda fração. Então, realizando o método da borboleta, eu acho frações equivalentes e agora eu posso compará-las, porque eu tenho o mesmo denominador. Como 15 é maior que 14, então 15,21 é maior que 14,21. Comparando aqui as nossas frações originais, ó, como essa daqui corresponde a 5 sétimos, logo 5 sétimos vai ser a nossa maior fração. Então, pessoal, esse é o método da borboleta, certo? Ele vai ser bastante usado daqui para frente, certo? Principalmente nas operações com frações. Então, é importante que a gente pratique bastante. Para isso, eu estou deixando aí uma atividade, certo? Produzida aí para que vocês possam colocar em prática. Então é isso, pessoal. Até a próxima e valeu!